Olá! Para você que segue as redes sociais do Portal Batista, a minha saudação fraterna em Cristo Jesus. O nosso devocional de hoje está baseado em João, no capítulo 13, e os versos 21 em diante, que nos diz o seguinte: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali, aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Eu colocaria como título do devocional de hoje: dois extremos no ministério de Jesus. Jesus escolheu a todos. O texto bíblico de Lucas 6, de 12 a 16, deixa bem claro que, depois de Jesus passar a noite em oração, ele escolheu a si aqueles que ele quis. E também os chamou de apóstolos, quando, nesta ocasião, relata o último nome, Judas, e já acrescenta aquele que o traiu. Mas entre esses escolhidos, houveram dois extremos. Houve aquele que decidiu se comportar de tal maneira que foi chamado, foi considerado o discípulo amado. E também houve aquele discípulo que decidiu trair o seu Senhor e Mestre por ganância. E conforme o detalhe do texto, o fato aconteceu imediatamente após participar da última ceia. Lição? A lição é muito clara. Nós decidimos que tipo de discípulos seremos, através das nossas ações e também das revelações do nosso coração. João escolheu ser um discípulo com tal comportamento que os outros o chamaram de discípulo amado. Judas escolheu trair por objetivos pessoais, ganância, dinheiro. E aí então, eu gostaria de rapidamente ver com vocês a sequência da vida destes dois extremos. Judas, o traidor, nos diz o texto que quando ele percebeu que Jesus realmente foi condenado, nos parece que ele quis desistir do plano. E aí então ele chega para os principais sacerdotes e diz: eu traí sangue inocente. Eles simplesmente responderam: isso é contigo, foi você que quis fazer.
Então ele, com aquelas moedas na mão, aquelas moedas de pagamento pela traição, ele joga aquelas moedas no templo. E qual é o seu fim? Ele foi tirar a sua própria vida. O texto é bem claro, ele foi se enforcar. Que fim trágico para quem trai Jesus Cristo. Mas de João? João, nós temos alguns relatos maravilhosos. O discípulo amado, nós encontramos ele junto à cruz. Foi o único que estava ali, até o fim, junto com as mulheres, acompanhando aquele momento terrível de crucificação. Depois, nós encontramos João de novo, junto ao sepulcro do Cristo já ressuscitado. Ele estava ali. Depois nós encontramos João acompanhando Pedro, que disse: vou pescar, e todos foram. E daqui a um pouco eles estão retornando à praia e percebem lá na praia que alguém está lá com um foguinho aceso, com peixes. E João dá uma observada e diz para os outros: é o Senhor. João foi o que primeiro identificou o Cristo ressuscitado ali na praia. E também encontramos ele seguindo Jesus após a sua ressurreição. Lá no capítulo 21 e versículo 20, ele continuava seguindo a Jesus. E ainda, para encerrar, temos o relato maravilhoso do discípulo que decidiu viver uma vida a ponto de ser considerado o discípulo amado no Apocalipse. Ainda que os homens o exilaram lá para que morresse, no plano de Deus, para com o discípulo que escolheu ter um comportamento a ponto de ser chamado discípulo amado, o plano de Deus era diferente. O Senhor o havia levado lá para a maior revelação do futuro, chamado Apocalipse. E então, que tipo de discípulo você escolheu ser? Sabe quem você é? Você é aquilo que você escolheu ser. Se você escolher ser fiel, verdadeiro, sincero, Deus vai ajudar você proceder desta forma. Agora, se você não estiver interessado nessas virtudes, então você vai ser aquilo que você acha que deva ser. Mas não esqueça da sequência da vida e do final, do resultado de cada um. Que Deus nos dê sabedoria, graça, resolução para escolhermos viver uma vida que realmente agrade a Deus. E então teremos já nesta vida grandes bênçãos e, por fim, a vida eterna junto a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Você acompanhou o nosso momento devocional, que retorna na próxima semana com mais uma porção da Palavra de Deus. Deus vos abençoe.